Olá, querido amigo, querido irmão, vocês que estão conosco nesse final de semana especial desse congresso do DYC. Nós estamos no último dia, infelizmente, mas eu tenho certeza que houve muito alimento importante, de conteúdo sólido nesses dias. Eu espero que tenha sido edificante na sua vida espiritual, mas ainda não acabou, ainda temos mensagens hoje. Até o final desse dia estaremos juntos. Fique aí com a gente, não saia daí, e nós ainda temos muito para compartilhar neste dia, neste domingo. Bom, nesse final de semana nós então estamos trazendo uma série de temas voltados à questão da nossa identidade e também à questão da missão que o Senhor nos confiou, né? Então, uma identidade peculiar e uma missão especial que precisamos cumprir nesse mundo a qual o Senhor nos chamou. Mas Cristo, Ele sabe de uma coisa. Ele sabe que é impossível a pessoas como nós cumprirmos a missão e preservarmos a identidade que Ele nos ofereceu, que Ele nos pediu, que Ele nos orienta. Ele sabe que é impossível para nós. Por isso mesmo que Cristo nos fez uma promessa. Ele nos prometeu algo, uma ajuda, um poder enorme, não uma simples ajuda. Em suas últimas palavras, antes da sua ascensão, Cristo diz que concederia essa ajuda especial a todos nós. Então Ele diz que nós seríamos as suas testemunhas por toda a terra, e quando nós então receberíamos o Espírito Santo. O Espírito Santo então é a pessoa que foi enviada por Cristo para que pudesse nos acompanhar nesse trabalho. Na verdade, Cristo rogou ao seu Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo para estar conosco. Cristo então, Ele deixou explícito: vocês só conseguirão cumprir a missão e preservar a identidade por meio da atuação do Espírito Santo. Bom, nós sabemos que a Trindade Celestial, ou a divindade, como queira chamar, é composta por 3 pessoas da mesma natureza: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles trabalham numa harmonia tão perfeita que a ação de um representa a ação de todos, muitas vezes. Por isso, Ellen White escreveu o seguinte: a divindade moveu-se de compaixão pela raça. Veja, a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3, deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. Então veja que os 3 trabalham numa harmonia tão perfeita que é nos revelado que os 3 se deram pela redenção do ser humano. Bom, a harmonia dos 3 é perfeita, mas nós entendemos que os 3 têm funções diferentes. Por exemplo, Cristo, Ele vem à Terra com uma função definida. E entre as suas atribuições estava o revelar o caráter de Deus. Por isso que diante da pergunta de Filipe perguntou: Mestre, mostra-nos o Pai, o Senhor poderia nos mostrar o Pai? E veja qual foi a resposta de Cristo para Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, eu estou aqui, você está me vendo. Quem vê a mim, está vendo o Pai. A irmã White comenta o seguinte a respeito disso: Cristo declara-se enviado ao mundo como representante do Pai. Então, Cristo deixa a terra, mas antes de deixar a terra, Ele faz uma promessa. Ele promete, então, que enviaria o Consolador. E nós vamos ler o texto. Vá abrindo aí sua Bíblia, João capítulo 14, e eu peço um auxílio aqui para minha esposa trazer a minha Bíblia, que eu acabei esquecendo. Abra sua Bíblia em casa, João capítulo 14, nós vamos ler 2 versos desse texto. João capítulo 14, é um texto conhecido, obrigado, amor. Versos 16 e 26. Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 26. Diz assim o verso 16: E eu, aqui é Cristo dizendo, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Qual seria o trabalho do Espírito Santo então? A gente pula lá para o verso 26. Disse Jesus: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Então perceba que Cristo disse uma coisa importante no verso 26. Esse Consolador que o Pai vai enviar, ele será enviado em meu nome. Quando a gente ouve a expressão em meu nome, nós somos levados a entender que, então, o Espírito seria o sucessor e o representante de Cristo. Ele viria em nome de Cristo. Veja que interessante o que Ellen White comenta a respeito dessa questão. O Salvador estava apontando para o futuro, ao tempo em que o Espírito Santo deveria vir para fazer uma poderosa obra como seu representante. Bom, o que é um representante? Ora, representante é aquele que age em nome de outra pessoa, certo? Então, o representante é como se fosse a própria pessoa a quem ele representa. Quando nós entendemos esse conceito, então conseguimos compreender de forma simples alguns textos de Ellen White em que ela diz que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Não que seja a própria pessoa, a mesma pessoa, mas por ser um representante, é como se ele fosse o próprio Cristo. Veja que interessante o que ela comenta ainda sobre isso. O Espírito Santo é o Consolador, em nome de Cristo. Veja o que ela diz agora. Ele personifica Cristo, contudo, é uma personalidade diferente. Então, nós vemos aqui que há uma unidade plena entre os três seres da divindade. Tão plena, que veja só esse outro texto de Ellen White, que importante, que interessante isso daqui. Quando vocês se entregaram a Cristo, vocês fizeram um compromisso na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três grandes dignitários pessoais do céu. Então sabemos que são três. Se foi revelado que são três, são três. Essa relação entre o Espírito Santo e Cristo, ela é tão estreita, e nós podemos ver um pouco a respeito disso no ritual do santuário. Se você se lembrar, por exemplo, do candelabro, você vai ver que aquela luz tinha que estar constantemente acesa. Mas, para aquela luz estar constantemente acesa, o sacerdote precisava encher aquela lâmpada de azeite. E nós sabemos que o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Então, veja, o sacerdote precisava encher a lâmpada de azeite para que a luz continuasse brilhando continuamente. Agora, e se o sacerdote não tivesse azeite para colocar ali? Ia adiantar alguma coisa? De forma alguma. Então, nós entendemos que o sacerdote é uma simbologia, um simbolismo do trabalho de Cristo por nós. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Então, veja o que o candelabro nos fala. Que para a nossa luz se manter acesa, o nosso testemunho, só é possível se Cristo nos encher do Espírito Santo, do azeite do Espírito Santo. Mas se o sacerdote lá no templo não tivesse azeite, o trabalho do sacerdote teria alguma utilidade? Não. Por isso, Ellen White escreveu o seguinte: o Espírito ia ser dado como agente de regeneração, sem o qual, olha que impressionante isso aqui, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito seria, ou teria sido. Ela diz mais, é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. Então, volte somente lá para o candelabro novamente. Não adiantava ter um sacerdote se não tivesse azeite para encher a lâmpada, da mesma forma que não adiantava ter um azeite se não tivesse um sacerdote para colocá-lo na lâmpada. Essa é a relação estreita que há entre o ministério de Cristo e o ministério da pessoa do Espírito Santo. Quando falamos de Espírito Santo, existe uma expressão que a gente usa muito: ser cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo, aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. E eu faço uma pergunta: o que é ser cheio do Espírito Santo? Como é que isso se manifesta na prática, no dia a dia? Para mim, a palavra de Deus, a revelação de Deus, ela tem que ser prática. A minha formação é em matemática, então para mim tem que fazer sentido. Para a minha vida prática, tem que ter uma aplicação prática. O que é, então, na prática, ser cheio do Espírito Santo? Será que é manifestar emoções, êxtase sentimental? É isso que é uma manifestação do Espírito Santo? Vamos ver. O Evangelho de João relata ainda a respeito do Espírito Santo, lá no capítulo 16 agora, qual seria a função básica do Espírito Santo aqui entre nós. João capítulo 16, versos 7 e 8, também um texto conhecido, e Jesus diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá.
Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E aí vem o verso 8, que é o mais conhecido. E quando ele vier, ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, temos aqui 3 elementos, 3 funções específicas. Aliás, uma função específica, né? Convencer, que se divide em 3 partes: do pecado, da justiça e do juízo. O que isso significa? E como isso se manifesta na nossa vida? Primeiro ponto, convencer do pecado. Essa palavra convencer, ela vem do grego, foi traduzida do grego. Eu não vou ousar pronunciá-la, porque realmente eu não sei como se fala isso, mas ela significa reprovar, repreender, disciplinar, expor, mostrar a culpa. Então, Cristo disse, o Espírito, ele virá para convencer do pecado, ou seja, para expor o nosso pecado. Sem ele, é impossível que reconheçamos o nosso pecado, que percebamos o nosso pecado. De uma forma simples, isso aconteceu na vida do rei Davi. O rei Davi, depois de ter adulterado com Batseba, de ter assassinado Urias, o rei Davi, a irmã White diz que estava lá muito confortável, desfrutando as recompensas do seu pecado. Até que um dia Deus mandou Natã conversar com ele. E Natã contou uma história para tentar atingir o discernimento de Davi, para ele refletir. E depois de contar aquela história de alguém que tinha muitas ovelhas, mas foi tomar a ovelhinha daquele homem que só tinha umazinha, naquele momento Davi ficou irado contra esse suposto homem que tinha feito isso, mas ele ainda não tinha percebido o que estava acontecendo e em relação a quem aquela história estava sendo contada. Então, Natã disse de uma forma clara e direta e objetiva: Ei, Davi, tu és esse homem. Isso é convencer do pecado. O que o Espírito Santo faz na minha vida é dizer: Leandro, tu és esse homem. É você que está fazendo isso. Você que está cometendo ou que cometeu esse pecado. É você. E por que o Espírito Santo precisa fazer isso, irmãos? Porque nós temos facilidade em reconhecer, como Davi fez, o pecado dos outros. Discernir o pecado, mas quem foi essa pessoa que fez um absurdo desses? E ele não enxergou que essa pessoa era ele. Por isso nós dissemos na sexta-feira pela manhã, existem muitos falsos cristãos. E um deles pode ser eu. E talvez eu não esteja percebendo isso. Então o Espírito Santo é o que me diz: Ei, Leandro, preste atenção aqui. Não é o João, não é a Maria, não é a Juliana, não é o Pedro. Não, tu és esse homem. Tu és este pecador. Isso é convencer do pecado. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Agora tem algo que me chama a atenção no texto bíblico. Jesus disse que o Espírito Santo nos convenceria do pecado. Você já parou para pensar por que Cristo não disse que o Espírito convencerá vocês dos pecados? Ele usou uma expressão singular. O Espírito vai convencer do pecado. Ora, nós cometemos muitos pecados durante a nossa vida. E por que Cristo disse? O Espírito convencerá do pecado, no singular. É simples. Porque o Espírito não nos convence simplesmente dos nossos atos, mas da nossa condição pecaminosa. Não é o que eu fiz, não é o que eu faço que é o problema. O problema é quem eu sou. Por isso, a serva do Sr. Ellen White comentou o seguinte: o Espírito Santo descreve nossa condição em palavras como estas: mortos em ofensas e pecados, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Não há nele coisa sã. Somos retidos nos laços de Satanás, em cuja vontade estamos presos. O Espírito Santo então diz a mim e a você: tu és esse homem, tu és essa mulher. Não apenas o que eu fiz, mas quem eu sou. O Espírito Santo me convence de quem eu sou. Então temos uma forma de identificar se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. E a primeira forma é: eu que tenho a luz da verdade, estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Como é que eu reconheço isso? Primeiro, quando eu reconheço a minha própria condição de pecador. Não apenas o que eu faço, mas o que eu sou. Quando eu reconheço a minha condição, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque é Ele que faz isso. Tu, Leandro, tu, João, Maria, Pedro, tu é este homem, essa mulher. Então pense comigo. Se eu estou confortável com os meus pecados, eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo nos deixa desconfortáveis com os nossos pecados. Se eu estou confortável, por outro lado, com a minha santidade, tá bom aqui, eu sou perfeito, também não estou sendo guiado pelo Espírito Santo, porque quanto mais do Espírito Santo, mais pecador eu me sinto, e mais desejo eu tenho pela comunhão com Cristo, para ser transformado por essa contemplação. Observe que os santos, no tempo de angústia, eles estão cheios do Espírito, eles estão cheios da plenitude do Espírito Santo, receberam a chuva serôdia. E qual é a razão da sua angústia? Veja o que a serva do Senhor escreve a respeito disso. Percebe que eles odeiam o pecado. Eles odeiam o pecado. Mas qual é a razão da sua angústia? Ela diz assim: ao reverem o passado, suas esperanças desfalecem, pois que em sua vida inteira pouco bem podem ver. Estão perfeitamente conscientes de sua fraqueza e indignidade. Receiam não se terem arrependido de todo pecado e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador, que diz: eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Eles receberam a plenitude do Espírito Santo. E qual a preocupação deles? Será? Será que eu abandonei todo o pecado? Será que eu me arrependi? Será que eu fui perdoado? Então lembre-se sempre disso. Cuidado com o conforto com os próprios pecados de um lado, e cuidado também com o conforto com a própria santidade. Porque Cristo sempre nos convida a mais. Como diz a irmã White, Deus nos diz: mais santo, mais ainda. Mais, Senhor, do que isso? Muito mais, filho, muito mais. Nós temos que pensar nisso. A plenitude do Espírito é que dá consciência para os santos no tempo de angústia de que eles são pecadores e que eles, ainda que abominem o pecado, eles continuam carentes da graça de Deus e eles continuam cobertos pelo manto da justiça de Cristo. Então, se eu não tenho aversão pelo pecado, eu não estou sendo guiado pelo Espírito. E se eu tenho um autoconceito da minha própria santidade e perfeição, também não estou sendo guiado pelo Espírito. Ellen White escreveu o seguinte: quanto mais claramente o homem caído compreende o caráter de Cristo, mais desconfiado ele será dos seus irmãos. É isso que está dizendo aí? Não, de forma alguma. Mais desconfiado ele será de si mesmo, e mais imperfeitas lhe parecerão suas obras, em contraste com aquelas que marcaram a vida do Redentor imaculado. Preste atenção nisso. Mas aqueles que estão longe de Jesus, aqueles cujas percepções espirituais estão tão obscurecidas pelo erro que não podem compreender o caráter do grande exemplo, concebem-no, ou seja, concebem Cristo como alguém inteiramente igual a eles. E ousam falar de sua própria perfeição de santidade, mas eles estão longe de Deus, eles sabem pouco de si mesmos e menos de Cristo. Quanto mais do Espírito Santo, mais pecadores nos sentimos, mais aversão ao pecado e, ao mesmo tempo, nos sentimos cada vez mais indignos, mais pecadores. Agora, imagine que a função do Espírito Santo fosse só nos convencer do pecado. Ei, você é pecador, tu és este homem. E ele fosse embora. Imagine que condição desesperadora que ficaríamos. Por isso o Espírito também traz a solução, e Cristo disse aqui que ele não veio só convencer do pecado, ele também veio convencer da justiça. Então o Espírito mostra a nossa necessidade urgente de justiça. E aí vem a pergunta: que justiça? Qual justiça? De qual justiça temos necessidade? Será que é da nossa justiça? A Bíblia responde. Veja quais são as palavras de Isaías. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. A irmã White comenta da seguinte forma: todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Por quê? Porque tudo que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Por mais perfeito ou perfeita que seja a minha vida, humanamente falando, eu continuo dependendo da graça e da justiça e do manto da justiça de Cristo para ser aceito diante do Pai. Então o Espírito Santo não pode nos convencer da nossa justiça por uma simples razão, porque nós não a temos. Não temos justiça em nós mesmos. E agora? Há uma solução.
E veja qual é. Homens que viveram mais próximo de Deus, evidentemente aqui é no geral homens, mulheres que viveram mais próximo de Deus. Olha que interessante isso aqui. Que sacrificariam a vida, de preferência cometer conscientemente um ato mau. Veja que são homens e mulheres zelosos pelos princípios. Homens a quem Deus honrou com divina luz e poder, confessaram a pecaminosidade da sua natureza. Eles não puseram sua confiança na carne, ou seja, na sua justiça, nem alegaram possuir justiça própria, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo. O Espírito nos convence da justiça, ele nos diz: Leandro, tu és este homem, mas Leandro, há uma solução para você, e a solução é a justiça de Cristo, algo que você não pode oferecer, mas Cristo oferece a você. E quando nós então atendemos à voz do Espírito Santo, e arrependidos nos voltamos a Cristo, nós somos então cobertos pelo manto da sua justiça perfeita, e então nós somos declarados justos, ainda que não sejamos justos. Bom, então se é assim, se o manto da justiça de Cristo me cobre e eu sou declarado justo, mesmo não sendo justo, então eu posso seguir com a minha vida, não preciso me preocupar com a minha conduta, com o meu comportamento, eu vivo como quiser, não preciso me preocupar com o meu estilo de vida. A justiça de Cristo cobre tudo que eu fizer, não tem problema. É assim? De forma alguma. Veja qual é a revelação de Deus a respeito disso. Não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados? É o que então? É um princípio de vida que transforma o caráter e rege, e governa, e guia a nossa conduta. Justificação significa basicamente perdão, uma nova chance para andarmos no caminho correto, submissos ao Senhor, fortalecidos pelo Espírito Santo, mas a justificação é apenas o início, é apenas a purificação e a preparação do coração para que possa receber a santificação, que dura uma vida inteira. Então a alma contrita, a alma arrependida, a alma decidida e empenhada, porque só decidir não resolve, a gente precisa se empenhar a mudar o nosso rumo, o rumo da nossa vida. É essa que será beneficiada com o manto da justiça de Cristo. Cristo ensinou o caminho. Então seu sucessor e representante, o Espírito Santo, nos conduziria por esse caminho, ou melhor dizendo, para o caminho. Que caminho? Cristo disse: eu sou o caminho. Logo o Espírito Santo, ele nos encaminha a Cristo. Finalmente, então, Jesus falou que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça, e o terceiro ponto, do juízo, ou seja, o Espírito Santo aponta para o juízo. Bom, juízo é um julgamento, né? Julgamento pode ser uma boa notícia, ou pode ser uma má notícia. Por exemplo, se nós pensarmos que o dia do julgamento, o dia do juízo, depois disso, o mal será erradicado, é uma boa notícia, sim ou não? Agora, Cristo disse ali no próprio texto, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, é uma boa notícia. Agora, se eu pratico as mesmas obras do príncipe deste mundo que já está julgado, um juízo para mim se torna uma má notícia, algo aterrorizante. É lógico, o medo não deveria ser a motivação, ou a principal motivação, o medo de punição. Não deveria ser a motivação base para a gente se render às atuações do Espírito Santo. Mas muitas vezes o medo, esse temor, nos desperta. Por isso que a Bíblia está cheia de ameaças de Deus, que são ameaças amorosas, para despertar o seu povo. Então, muitas vezes, ele precisa ser um pouco mais duro, um pouco mais rígido, incisivo. Mas o Senhor prometeu que não nos deixaria na escuridão. Ele disse que o Espírito Santo faria mais alguma coisa, veja. Quando ele vier, quando vier aquele Espírito de verdade, o Espírito Santo, o Consolador, ele vos guiará a toda a verdade. E eu pergunto, que verdade é essa? Cristo responde ainda, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o Espírito Santo basicamente encaminha homens e mulheres para onde? Para a Bíblia. Então, nós temos aqui outra questão que precisamos meditar. A ferramenta que o Espírito Santo muitas vezes usa para nos conduzir a Cristo
é a palavra de Deus, a Bíblia. E por meio da Bíblia, ele nos leva até Cristo. Veja, essa é uma das suas funções. O Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. É sua missão apresentar a Cristo a pureza de sua justiça e a grande salvação que por ele nos pertence. Então o Espírito Santo nos conduz a Cristo. Espera aí, se o Espírito Santo me conduz a Cristo, logo o Espírito Santo não pode ser o próprio Cristo. Concordam comigo? Então temos mais um ponto. Como que eu posso identificar se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Simples. Ele nos conduz à Bíblia. Existe uma ideia por aí que diz assim, eu tenho o Espírito Santo para me guiar, eu não preciso da Bíblia. Eu não preciso das Escrituras. Inclusive, essa foi uma das características da terceira fase do famoso movimento carismático, que dizia que a experiência cristã, a experiência pessoal tem tanto peso de autoridade quanto as Escrituras, ou seja, aquela forma como eu me sinto, se eu me sinto bem, isso também tem peso de autoridade, ainda que as Escrituras digam que eu estou errado na minha conduta. O movimento carismático dizia isso. Seu sentimento, sua experiência cristã, tem tanto peso quanto as Escrituras. Então, há muitos confiando numa suposta manifestação do Espírito Santo, com base no êxtase sensorial, emocionalismo, sem o exame racional das Escrituras. Preste atenção nisso. Quanto maior a atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, maior é o interesse e o prazer dela em estudar, investigar as Escrituras. E praticá-la, obviamente. Veja o que o irmão White escreveu a respeito. A mente terrena não encontra prazer na contemplação da palavra de Deus, mas, para que foi renovada pelo Espírito Santo, irradiam da página sagrada divina beleza e luz celestial. Então pensa nisso aqui. Isso é muito sério, muito importante. Se você não tem prazer no estudo da Bíblia, não tem gosto pelo estudo da Bíblia, não busca estudar a Bíblia diariamente, investigá-la, analisá-la, eu tenho que dizer que você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sempre nos conduzirá à Bíblia. E para os que são guiados pelo Espírito, a Bíblia não vai ser apenas algo belo e que dá prazer, será a sua norma de conduta. Então lembre-se de uma coisa, quando alguém diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, quando alguém diz, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Quando alguém diz que a Bíblia não é a autoridade final, ainda que essa pessoa tenha oportunidade de arrependimento, ela está sendo guiada pelo espírito do diabo. Simples assim. Porque o Espírito Santo sempre nos conduz à Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Então, qual é outra forma que podemos verificar se estamos sendo guiados pelo Espírito? Eu estudo a Bíblia diariamente, eu não estou falando ler, estou falando estudar. Há uma grande diferença. Agora, sim, eu estudo. Agora, se eu estudo, eu me submeto? Essa também é uma característica. O Espírito Santo sempre nos conduzirá ao estudo e à submissão ao que estamos estudando. A irmã White diz mais. O Espírito Santo fala à mente por meio das Escrituras e grava a verdade no coração. Assim, expõe o erro, expelindo-o da alma. Então, a Bíblia é uma forma que o Espírito usa para expor o nosso erro. E ela diz mais. A Bíblia dá ao verdadeiro indagador, o verdadeiro questionador, avançado exercício mental. Ele sai da contemplação das coisas divinas com as faculdades enriquecidas. Olha que importante isso. O próprio eu é humilhado. Aqui que está o nosso problema básico, o nosso eu. Mas o próprio eu é humilhado pela contemplação das verdades bíblicas. Ao passo que Deus e sua verdade são exaltados. É porque os homens não se acham relacionados com as verdades bíblicas que há tanta exaltação do próprio homem e tão pouca honra é prestada a Deus. Ela diz mais, é pelo Espírito da verdade, atuando pela palavra de Deus, que Cristo submete a si seu povo escolhido. É pelo estudo da palavra, é pela submissão à palavra que nós nos submetemos então a Cristo. Então é fantasiosa essa ideia, não só fantasiosa, mas fatal essa ideia de que alguém pode ser adventista do sétimo dia, ou algum adventista do sétimo dia pode ser cheio do Espírito e vazio das Escrituras. Isso não existe. O Espírito de profecia declara mais.
muito descrédito tem acarretado a obra do Espírito Santo, o erro de certa gente, que presumindo-se iluminada por ele, declara não mais necessitar das instruções da palavra divina. Veja, estou cheio do Espírito, não preciso da Bíblia. É uma ideia que é disseminada por aí. Diz mais, tais pessoas agem sob impulsos que reputam como a voz de Deus as suas almas. Entretanto, o Espírito que as rege não é de Deus. Está falando de pessoas que creem que podem ser cheias do Espírito e vazias das Escrituras. Essa docilidade às impressões de momento, com desprezo manifesto do que ensina a Bíblia, só pode resultar em confusão e ruína, favorecendo os desígnios do maligno. Como o ministério do Espírito Santo tem importância vital para a Igreja de Cristo, é o decidido empenho de Satanás, por meio dessas excentricidades de gente desequilibrada e fanática, cobrir de opróbrio, de vergonha a obra do Espírito Santo e induzir o povo a negligenciar a fonte de virtude que Deus proveu para o seu povo. Você pode estar pensando em várias pessoas e não deveria estar fazendo isso. Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos. Será que eu tenho uma vida de estudo diário da palavra, investigação da Bíblia, exame das Escrituras todos os dias? Porque é para isso que o Espírito conduz. Se eu não tenho isso, eu não estou sendo guiado pelo Espírito. Mas louvado seja o Senhor que ainda dá tempo de mudar o rumo. Agora, algo me entristece muito. No ano de 2018, a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia publicou uma pesquisa feita em nossas divisões ao redor do mundo, um número representativo de Adventistas do Sétimo Dia, uma pesquisa de, digamos assim, um diagnóstico espiritual, que tratava de várias questões, entre elas o estudo da Bíblia entre nós, Adventistas do Sétimo Dia. E essa pesquisa revelou que 52% dos adventistas, ou seja, mais da metade, não leem a Bíblia diariamente. E um deles pode ser quem? Pode ser eu. A pesquisa revelou também que 83% dos adventistas, é muita coisa, não leem o Espírito de profecia diariamente. Deixa eu repetir uma coisa que eu já disse. Não é possível ser um adventista cheio do Espírito e vazio da palavra que o Espírito inspirou. Ninguém pode ser cheio do Espírito. Eu estou dizendo, pessoas que têm o conhecimento e a luz que nós temos. Ninguém pode ser cheio do Espírito e vazio da palavra de Deus, que foi inspirada por Ele. Agora, o Espírito Santo tem uma outra função importante também. E há uma certa confusão aqui, quando alguns leem esse texto. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala de mais uma função do Espírito Santo. Romanos capítulo 8 e o verso 26. Olha o que ele diz ali. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então alguém toma esse texto aqui e diz assim, bom, a matemática é simples. Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós. E também é dito que só existe um intercessor entre Deus e os homens. Quem é? Cristo. Logo, é a matemática que é feita aí, logo o Espírito Santo é o próprio Cristo. Certo? Errado? Basta você andar um pouquinho mais alguns versos aqui, e você vai perceber, por exemplo, lá no verso 34, que o apóstolo Paulo continua dizendo assim, ó, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Então a Bíblia não deve ser lida pensando textos, mas de forma completa. O apóstolo Paulo diz no verso 26 que o Espírito Santo intercede por nós, e ele mesmo diz no verso 34 que Cristo também intercede. Então essa expressão também significa outra pessoa. Vocês concordam comigo? Mas peraí, então se o Espírito intercede, Jesus também intercede, quer dizer que os dois intercedem? Sim. Você também pode interceder por alguém. Já parou para pensar? Eu posso interceder por alguém. E quando nós entendemos que a gente também pode interceder, a gente então conclui que são intercessões diferentes. A intercessão do Espírito Santo e a intercessão de Cristo não são as mesmas, são funções de intercessão diferentes. Querem ver só que interessante? O Espírito Santo, nós vimos aqui, que auxilia o ser humano, certo?
nas suas orações. E Jesus, ele intercede no sentido de expiação, ele é substituto, ele é penhor do ser humano. Por isso que a irmã White comentou da seguinte forma, olha que interessante esse texto dela. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem. Então, sim, ambos intercedem por nós. Mas tem um detalhe que o texto não acabou. Mas o Espírito não pleiteia por nós como faz Cristo, que apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. O Espírito opera em nosso coração, extraindo de orações e penitências louvor e ações de graça. Então veja que o Espírito Santo intercede, Cristo intercede, mas de intercessões diferentes. E aqui existe uma matemática simples também. Ora, se o Espírito Santo, como vimos no texto, não intercede como faz Cristo, logo, não podem ser a mesma pessoa. Concordam comigo? Agora, eu queria abrir um parêntese rápido aqui. A gente falou sobre oração, que o Espírito nos ajuda em nossas orações. E o parêntese começa com uma pergunta. A pergunta é, nós devemos orar ao Espírito Santo? Nós devemos dirigir as nossas orações ao Espírito Santo e orar ao Espírito Santo? Bom, você vai concordar comigo que as três pessoas da Trindade ou da divindade, como queira, estão interessados nas nossas orações. Deus, o Pai, Ele deseja dar boas coisas aos seus filhos, aqueles que pedirem. A Bíblia diz que Cristo, o Filho, Ele promete que aquilo que pedirmos em seu nome nos será concedido. E pedir em nome de Cristo não é pedir o que eu bem entendo e colocar o nome de Cristo no fim, mas é pedir em nome de Cristo é pedir aquilo que Cristo pediria em meu lugar. E é lógico que Deus vai atender a esse pedido. E o Espírito Santo, por fim, Ele nos ensina a orar, nos ajuda a orar. Eu costumo dizer que Ele traduz as nossas orações, porque, como Paulo diz, nós não sabemos orar como convém. Cristo, Ele nos ensinou a orar. Veja o que Ele disse. Mas tu, quando entrares, ou quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Interessante quando Cristo disse isso. Cristo disse, olha, ore ao Pai, ore a Deus. Jesus, ele disse assim, eu vou rogar ao Pai para que Ele envie o Consolador. A minha pergunta é, por que Jesus não disse, olha, eu vou rogar ao Consolador para que Ele venha? Por que Jesus não orou ao Espírito Santo? Não. Jesus disse, eu orarei ao Pai e Ele que vai enviar o Consolador. Então, essa é a instrução para nós. Não há orientações na Bíblia ou no Espírito de Profecia que digam, que afirmem, que orientem a que oremos ou melhor dizendo, oremos ao Espírito Santo. Pelo menos eu ainda não encontrei isso. É lógico, meus amigos, Deus aceita uma oração sincera, que foi feita por alguém que não tem luz. Agora, uma vez que recebemos a luz, nós temos que andar nela, então vamos fazer como Deus escolheu. Ele sabe o porquê. Então, vamos fazer como Ele pediu. Interessante que o pastor Oséias Moura, num artigo que foi publicado na Revista Adventista, no site da Revista Adventista, ele declarou o seguinte, olha que interessante, esse interesse de todos os membros da Trindade em nossas orações não significa que devamos passar por cima das orientações bíblicas. O correto não é, diz ele, por exemplo, orar ao Espírito Santo em nome de Jesus, ou a Jesus em nome de Jesus. Não negamos que tais orações possam ser atendidas, mas seria bom atentarmos para o que a Bíblia diz sobre a oração. Enquanto temos luz, ou se temos a luz, devemos andar na luz. Então, outra forma de identificar se eu sou guiado pelo Espírito Santo, estou sendo guiado, o Espírito sempre me conduzirá à oração. Como está a minha vida de oração? Se eu não tenho uma vida de oração diária, oração particular, não estou sendo guiado pelo Espírito. Eu estou resistindo à obra do Espírito Santo. Enfim, resumindo tudo, Cristo disse a Nicodemos certa vez que nós precisamos nascer de novo, ou seja, nascer do Espírito, e Nicodemos ficou assustado, como nascer de novo? E é natural que ele tenha ficado assustado, porque é impossível uma pessoa voltar ao ventre da mãe e nascer de novo, a menos que seja por um poder sobrenatural. Do mesmo jeito, é impossível uma pessoa nascer novamente, nascer do Espírito para uma nova vida, se não for por uma intervenção sobrenatural. A intervenção do Espírito Santo. Por isso o Espírito de Profecia diz o seguinte, quando o Espírito de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas as más ações,
O amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. E aqui temos outra forma de identificar se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. A ira no meu coração, a inveja, a espírito de contenda em meu coração e nas minhas atitudes, se há, não estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas louvado seja o Senhor que ainda dá tempo de mudar essa situação. E é interessante uma coisa, e nós vamos concluir com esse pensamento, porque eu quero deixar uma pergunta para o próximo seminário. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é composta por milhões de pessoas ao redor do mundo, pessoas de culturas completamente diferentes, de lares diferentes, que receberam educação diferentes, pessoas com gostos diferentes. Como é possível haver unidade de propósitos, de ideais, de doutrinas, de pensamentos, de identidade de missão desse jeito? Só tem uma forma. Se todos forem submissos ao mesmo Senhor, e se todos se submeterem à atuação do mesmo Espírito. Por isso, o último texto que vamos ler nesse bloco é o seguinte: temos necessidade de iluminação divina. Todo indivíduo está procurando tornar-se um centro de influência, e enquanto Deus não trabalhar por seu povo, eles não verão que a subordinação a Deus é a única segurança para toda a alma. Sua graça transformadora em corações humanos conduzirá a uma, o quê? Unidade, que ainda não foi compreendida. Pois todos os que são assemelhados a Cristo estarão em harmonia uns com os outros. Eu quero repetir isso aqui. Todos os que são assemelhados a Cristo estarão em harmonia uns com os outros. O Espírito Santo produzirá unidade. E aí, eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Que tipo de unidade? Unidade de membros da igreja entre si? Unidade de membros com seus pastores, pastores com seus membros? Unidade dos pastores entre si? Uma unidade da igreja organizada com os ministérios leigos e ministérios leigos com a igreja organizada? Sim. O Espírito Santo também promove isso. E diante dessa realidade, vem a pergunta importante nesse contexto. É possível que o Espírito Santo guie uma pessoa para um ministério especial fora do contexto da igreja organizada? Tem muita gente dizendo que não é possível que o Espírito Santo faça isso. Então essa é a pergunta para nós encerrarmos. É possível que o Espírito Santo dê a alguém uma atribuição, um ministério, uma missão que esteja desassociada da experiência, do ministério e da missão da igreja organizada? Nós precisamos entender isso, porque o Espírito Santo produz unidade. E muitos estão dizendo, sim, é possível que o Espírito Santo faça isso. Outros estão dizendo, não é possível que o Espírito Santo faça isso. Quem é que está certo? Deus. E nós vamos ver no próximo seminário qual é a resposta de Deus a essa pergunta.